Olá a todos vocês, quero saudá-los com a palavra que se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus leu o livro do profeta Isaías. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os cativos. Essa é a mensagem para esse domingo de libertação que traz a vida com Jesus Cristo. Por isso, celebramos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E agora vamos ouvir um louvor. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. A leitura deste domingo é a leitura do Evangelho, que se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28, leitura que passo a fazer. Diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia, palavras da salvação. Estimados irmãos e irmãs, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nossa mensagem e pregação deste domingo será então a perícope que foi lida, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. É um trecho bíblico que, se fôssemos falar, com certeza traz muitas controvérsias e polêmico sobre a possessão demoníaca. Mas um primeiro ponto podemos trazer essa tradução mais próxima a nós, que a palavra no grego para esse evento diz lá espírito imundo ou
espírito impuro, uma pessoa que tivesse acometida, sendo perseguida ou estando demonstrando essa possessão de um espírito impuro. Se fôssemos olhar pela lei da pureza e impureza da religião judaica, no sentido que as pessoas que se tornam impuras, elas tocam em cadáveres, elas não lavam as mãos antes de fazerem uma refeição, elas colocam e têm contato de repente com um leproso ou com sangue. Esse era o sentido de impureza, ser puro ou impuro. E essas pessoas então eram colocadas à margem da sociedade, porque não poderiam receber a bênção de Deus. O que Jesus faz na sinagoga, ele ao deparar-se com aquele homem, demonstrando então estar possesso por um espírito imundo ou impuro, Jesus não faz uma entrevista com o tal espírito ou com o demônio, como às vezes em algumas igrejas se coloca então a esse ponto. Jesus identifica, repreende e expulsa aquele espírito. Jesus, ele quer que nos afastemos de todas as forças que não nos levem ao caminho de Deus. Quando nós nos afastamos do caminho de Deus, da verdade, da Bíblia, da palavra, nós somos acometidos por espíritos impuros. Quando nós alimentamos o nosso orgulho, o ódio, a difamação, quando não encontramos no caminho a reconciliação, o perdão, estamos nos afastando do caminho do Senhor. Quais as perguntas para nós neste dia? Quais seriam então os poderes que nos tiram da presença de Deus? Poderia dizer um vício. O vício pode nos tirar da presença de Deus. Pelo dinheiro, pelo sexo, pelos jogos, pela bebida. Quero falar aqui de uma história de um soldado que estava muito desesperado porque estava perdendo para a bebida. E ele já havia sido no exército um tenente-coronel, mas por causa do álcool ele foi rebaixado e voltou a ser soldado. Num dia, no quartel, entrou um monge e foi distribuindo algumas Bíblias, principalmente as que tinham o Novo Testamento. E ele chegou então a esse soldado, entregou um exemplar da Bíblia e disse para esse soldado: olha, eu também fui bêbado, eu também tinha esse vício da bebida, mas voltei para o caminho de Deus e Cristo me libertou. Olha, te dou esta Bíblia e toda vez que você sentir vontade de beber, você leia alguns
capítulos, leia os evangelhos. Você vai conseguir parar de beber. E aquele soldado disse: olha, Senhor, eu não acredito em Deus, não quero. Mas ele pegou aquele exemplar da Bíblia e colocou lá na escrivaninha. E assim passou o dia, e ele estava então muito ansioso. Preparou-se para ir no bar beber. Ele não poderia mais ser encontrado bêbado no serviço militar, porque senão iria para a cadeia. E ele então, ao se preparar para ir para o bar, lembrou da palavra de Deus e foi ler aquele livro que ele recebeu de presente do monge. Ele começou a ler alguns capítulos e foi lendo e foi lendo. Quando ele viu, já a vontade de querer beber tinha passado. E ele então, todas as vezes que sentia vontade de beber, corria para ler alguns capítulos da Bíblia. E ele venceu. Ele não mais bebeu. E Cristo libertou a vida dele. Libertou aquele vício que estava levando ele para a morte. Assim também, queridos irmãos, Jesus quer nos libertar. Jesus quer nos dar a sua graça, a sua vitória sobre todo o mal. Que possamos receber esse presente grandioso e nos rendermos aos pés da cruz e colocarmos nossas vidas, nossos vícios, aquilo que nós alimentamos e que nos afasta da presença de Deus. Coloquemos tudo isso nas mãos de Deus e Ele vai nos libertar. Queridos irmãos, que essa mensagem possa ser poder de libertação. Amém. Ó Senhor, queremos nos colocar na frente do Teu altar. Ó Jesus, que és irmão e amigo de todas as pessoas que o buscam. Tu viveste, Senhor, a liberdade, entregando a Tua vida por cada um de nós, e é a nossa salvação. Contigo aprendemos a amar e ser livres. Ó Senhor, nós sabemos que o mundo nos faz correr, nos faz muitas vezes andar em outros caminhos. Que aprendamos a viver o amor para com os nossos semelhantes. Ensina-nos a amar também, mesmo os nossos inimigos. Ó Senhor, tem compaixão das pessoas que estão enfermas. Trago agora que Tu coloques a Tua mão poderosa. Incline, Senhor, o Seu ouvido para os nossos irmãos e irmãs, principalmente o Guido, que está no hospital. Ó Senhor, que a sua cirurgia possa correr tranquilamente, que ele possa se recuperar e ter uma brevidade para voltar para casa. Ó Deus, também continuamos orando, intercedendo pela saúde da irmã Maria. Senhor, coloca a Tua mão poderosa sobre ela. Também ao Juliano, lá no Rio Grande do Sul, recuperando-se de um transplante de fígado. Também, Pai querido, Pai amado, ao Senhor a Renate, que o Senhor esteja junto dela. Senhor, também todas as pessoas que conhecemos estão enfermas, que o Senhor esteja junto delas. Senhor, esteja com os nossos irmãos e irmãs também lá no Amazonas, ó Deus, em Manaus.
Ó Senhor, coloca a tua mão poderosa sobre os hospitais, sobre as pessoas que estão enfrentando na batalha contra o Covid. Dá, Senhor, a tua força para que eles possam vencer. Dá, Senhor, a nós que tenhamos responsabilidade também para nos protegermos, para termos os cuidados sanitários contra o coronavírus. E também nos dê a possibilidade da vacina, que todos possam ter acesso. Nós colocamos tudo isso em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Queremos receber a bênção de nosso Deus, levar essa bênção às pessoas que encontrarmos e também para essa semana que se inicia. O Senhor esteja à frente do teu caminho para te mostrar o caminho correto. O Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e proteger. O Senhor esteja atrás de você para te livrar da falsidade das pessoas. O Senhor esteja dentro de você para te consolar quando estiveres triste. O Senhor esteja sobre você para te abençoar. Que possamos então ter essa bênção do nosso bondoso Deus. Quero agradecer a todos vocês que participam, comentando, divulgando os cultos, tanto no Facebook, quanto no YouTube e também no Instagram. Nós agradecemos aos irmãos, as orações, aos irmãos de Resende, aos irmãos de Rio das Ostras, a todos vocês que nos acompanham. Um abraço também ao pessoal lá do Mato Grosso, de Sorriso, pessoal do Sul. Meu muito obrigado. Que possamos ter uma abençoada semana.